Então, pessoal, o filho do pedreiro. Vou tentar fazer esse vídeo aqui, dirigindo. Hoje eu tô com cinto. Eu não gosto de usar cinto. Eu não gosto de usar cinto, mas eu tenho que usar, né? A sociedade, né? Muita gente acabou ali rotulando essas profissões de pedreiro, babá, etc, né? Assim, eletricista, que é uma profissão que não tem prestígio em vista da sociedade, coisa que eu discordo. Eu já falei nos vídeos quantas pessoas que é pedreiro que eu conheço desde 2019 ganha dinheiro sem parar, colocando azulejo, fazendo reforma em apartamento ali, colocando textura, sem parar. Se você perguntar para uma pessoa que é babá também, e ela fez curso de técnica de enfermagem, você pode ter certeza que essa pessoa também está ganhando dinheiro, um dinheiro absurdo do que muitas profissões aí, que aparentemente as pessoas pensam que ganha rio de dinheiro. A questão do ano de 2002, depois, né, do Fernando Henrique lá, as universidades, elas estavam praticamente falidas ali. Boa parte da população não tinha dinheiro para fazer curso superior ali, que era algo ali, naquela época, o curso superior, algo de prestígio, algo que você ia ter a sessão em alguma firma, em alguma empresa. Você ali ia ganhar muito dinheiro, e era algo ali que você era cobrado constantemente. Você pode ver na época quanto que o Dr. Enéas, ele cobrava o nosso presidente Lula, falando para ele que ele não tinha curso superior, que ele, para gerenciar um país, tinha que ter um curso superior, tinha que ser capacitado. É besteira, né? Então, assim, naquela época ali, essas profissões de pedreiro, quantas vezes eu escutei da minha mãe: estuda garoto, senão você vai virar pedreiro. Estuda garoto, senão você vai cuidar de criança. E eu falo pra vocês, eu falei, gente, quantas pessoas no boom, naquele momento ali, das faculdades, do ProUni, que pegou bolsa disso, bolsa daquilo, incentivo do governo para fazer curso superior. Naquele período ali, se o cara iniciou no ano de 2002 e ele permaneceu ali num curso superior de 5 anos, uma engenharia, ele ia terminar ali por volta no ano de 2008, 2007. Já o que veio 2008? Lá dos Estados Unidos, aquela crise dos bancos. Passou 2008 ali, no Brasil afetou mais ou menos, que de novo o governo Lula, o homem abençoado Lula, teve ali a questão das commodities, a China crescendo ali de uma forma absurda e não afetou tanto. Mas por volta ali do ano de 2008 em diante, algumas pessoas ali se deram bem. Ano de 2012, ali houve a questão, às vezes, algumas manobras ali fiscais, a questão que tiraram a Dilma ali, porque a questão do gasto, a inflação chegou a 2 dígitos. Então esse cara que já estava formado lá, já teve alguma impedimento já nesse ano. E depois, só ladeira abaixo. Quantas pessoas que eu conheço que estão fazendo Uber? E às vezes essas pessoas são formadas ali em engenheiro, às vezes são formadas em algum curso de direito, estão fazendo Uber, cara. Até médico, você vê como que tá sendo difícil para médico hoje conseguir um plantão. Antes, o médico ele conseguia em abundância, fácil, o valor alto. O médico ganhava por plantão lá um valor alto. Hoje, os médicos estão concorrendo, cara, ali com vários médicos. Ainda vai vir mais gente do Paraguai, veio bastante gente da Argentina, só parou lá a questão que quando o Mirley entrou. Então aí muita gente aí, milhares de brasileiros foram do Paraguai, estão tudo terminando agora. Então, os caras incentivaram ali
deram muito dinheiro para as universidades, colocaram o filho do seu José, o filho da Dona Maria na faculdade, conseguiu o diploma, conseguiu o canudo e tá em casa. Quantas pessoas, que nem daquele seriado do Cris, aquele episódio, o professor vai no ônibus e pergunta quantas pessoas queria aquele suado dinheirinho que ganhou na faculdade, que gastou na faculdade. Aí o primeiro ônibus, ele entra no ônibus errado, no segundo todo mundo levanta a mão. Então assim, quantas pessoas que se endividaram, quantas pessoas às vezes queria esse dinheiro novamente para alcançar os 100 mil, para fazer uma reserva de emergência ali, para dar entrada no seu imóvel, já ter quase 50% ali. Então, meu, é o que eu tô te falando. Meu, infelizmente, o que as pessoas têm que entender? Hoje, uma pessoa que seja pedreiro, hoje aqui, não é vergonha nenhuma, tá ganhando muito mais do que muitas pessoas, muito mais. Uma pessoa que é babá, tem um curso técnico de enfermagem, alguma coisa assim, tá ganhando muito mais. Você pega até mesmo uma diarista. Cara, uma diarista, aqui em São Paulo, já falei, a questão da renda per capita. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, onde tem a maior renda, a maior concentração da renda per capita, e alguns estados lá pra cima, Nordeste, infelizmente é pobre. Então assim, meu, você pegar aqui em São Paulo, uma pessoa que é babá ganha mais ou menos 5 mil reais. Aí a babá tem um marido que às vezes é pedreiro, o cara ganha mais 5, ou até mais, 7 mil reais. 12 mil reais, cara, o cara ganha 12 mil reais. Aí o que acontece? Esse cara, ele vai ajudar o filho dele ali, pra ele fazer alguma coisa, como que eu falei lá no outro vídeo, que a pessoa tem que ajudar o filho quando ele tiver agora nesse momento de crescimento, ali você ajudar, em vez de você deixar pro final da vida, você tem que ajudar nesse momento pra quando chegar lá ele não depender de você. Você pega aí a renda dos dois, dá quase 12 mil reais. Ali ajudar, empreender, ali potencializar algo que o filho dele tá fazendo. Se o filho dele fazer um curso técnico, gente, hoje, curso técnico rápido, de 2 anos, você imagine, às vezes ali uma pessoa que fez curso técnico em edificações, que é a mesma coisa que ele vai assinar como engenheiro, mas a metragem dele é menor. Ali, curso rápido, barato, ele vai gastar ali mais ou menos nessa formação ali, por volta mais ou menos ali de uns 12 mil reais. O cara vai ser um pedreiro bem capacitado ali, um pedreiro, se for um jovem, ali, youtuber, consegue fazer parceria com empresas de materiais de construção, materiais elétricos. E isso ali, que eu falo, meu, em vez de ele ficar 5 anos preso, talvez na engenharia, talvez ali que vai conseguir, para entrar no mercado de trabalho, ele vai ter uma barreira. Provavelmente ele vai ganhar muito menos que um cara que se formar em técnico de edificações. Só que tem o quê? O rótulo. As pessoas gostam pelo rótulo, as pessoas às vezes julgam pela aparência. E algumas pessoas estão ganhando um rio de dinheiro e dando risada dessas pessoas. Rio de dinheiro por quê? Porque as pessoas têm a cabecinha de só olhar ali por fora. É a mesma coisa quando você vê todos os golpes que quando os caras vêm aplicar aqui pro brasileiro, vender algum curso picareta, dar algum golpe. Como que os caras fazem? Embrulha ali o papel bem bonitinho, coloca ali o padrão que as pessoas caem, as pessoas se iludem e ganha muito dinheiro em cima desses golpes. Por quê? Porque os caras sabem o padrão que o brasileiro, ele gosta, cara. Então assim, meu, eu acredito que... E fora isso, tem aquelas pessoas, eu conheço meia dúzia ali, que pessoas que se formaram, gastaram, os pais, ali, pessoas ali, classe média, os filhos dele não ganharam, não conseguiram, não teve êxito aqui, como que eu falei aqui no Brasil. Esses caras foram pra fora, lá pra Portugal, Austrália, pra fora, tentar lá. Só que chegando lá, o que eles fizeram? Eles fizeram os trabalhos que muitas pessoas, como aqui, não querem fazer. Faxina, construção civil. Quantas pessoas foram pra fora, lá, aqui, que tem curso superior? Ah, vou pra fora. O cara tá fazendo faxina. O cara tá fazendo, às vezes, serviço lá que ninguém quer. Eu falo pra você que eu conheço. É uma mulher falando lá que ela colocou o filho dela, pagou faculdade, não conseguiu nada aqui, foi pra fora, ficou lá, provavelmente não arrumou nada, voltou pra cá, tá trabalhando em uma empresa qualquer lá em Itaim. Então, gente, é como eu tô falando, cara. Meu, o que vocês têm que prestar atenção? O que importa, primeiro, é o dinheiro. O que importa primeiro é o dinheiro. Se na feira vender banana, se eu for pra feira e vender banana, tá dando mais dinheiro do que eu tô fazendo, eu vou vender banana. E tem cara que não consegue compreender. Meu, deixa de ser idiota. E aquela coisa, eu fui lá no TubaCast, meu, provavelmente o Luan já tá milionário. Cara, o cara trabalhando lá o dia inteiro. O cara tá gravando vários podcasts o dia inteiro com a produção, dando atenção, o dia inteiro. Imagine, o cara tá milionário já, provavelmente o Luan lá. O cara que tem dinheiro, o cara tá se esforçando. E o brasileiro, ele fala
que não quer virar pedreiro, ele fala que não quer pegar peso, ele fala que não quer se esforçar porque não é de prestígio para a sociedade. Como que eu já falei e falo pra você, cara. Meu, para de agradar os outros. Pensa sempre na questão do valor final. Pensa sempre na questão de você alcançar os seus 100 mil. Quando você alcançar os 200 mil, você tá um passo, você tá 50% já do seu primeiro milhão. E assim sucessivamente, tá? Pega essa mensagem e tenta refletir, tá bom? Deus abençoe.